Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Voltamos para mais uma aula do curso preparatório para carreiras jurídicas Ícones do Direito. Estamos falando sobre a teoria geral da norma penal, tema que tem visitado sempre de 20% a 25% dos concursos na parte de direito penal, sobretudo nesta primeira fase do concurso. Na última aula, nós estudamos o conceito de direito penal e os seus três aspectos: aspecto formal ou estático, material ou ontológico, sociológico ou dinâmico. Vimos que, embora seja criticada a expressão direito penal, há autores que preferem a expressão direito criminal, já que o direito não trata só de pena, mas também de medida de segurança. A expressão direito penal está universalizada. E no Brasil, a nossa Constituição Federal emprega a expressão direito penal. Então, nós vimos o conceito e os seus diferentes aspectos. Nesta aula agora, vamos estudar a missão do direito penal. Pois bem, missão do direito penal. Eu quero ali, Adamastor, câmara 72, por favor. A missão do direito penal, em primeiro lugar, nós temos que diferenciar missão de função. Missão é aquilo que se espera do direito penal. Qual é a sua missão? A sua missão é fazer uma bela prova. A sua missão é fazer o seu melhor. Sentar no dia da prova e ser aprovado. Mas fazer aquilo que estiver no máximo de sua capacidade, sem se preocupar com a consequência. Esta é a sua missão. É aquilo que a gente espera de você. Dê o seu melhor. Não se preocupe com o resultado final. Ele virá. E qual a sua função? Função é aquilo que efetivamente você vai fazer. Estudar. Então, missão do direito penal é aquilo que dele se espera. É o papel que todos esperam o direito penal desempenhe. E o que é função do direito penal? É aquilo que ele efetivamente faz. Bom, então, vamos ver esta missão do direito penal. Qual que é a missão do direito penal? Isso se confunde muito com o conceito que vimos na aula anterior. A missão do direito penal. Bom, a primeira missão é proteger os valores fundamentais da sociedade. Proteger os valores mais importantes da sociedade. Segundo, não basta proteger os valores mais importantes da sociedade. Ele tem que proteger estes valores dentro de regras, obedecendo a princípios. O Estado não pode, como nos estados totalitários, como era o Estado nazista, proteger os valores do Estado de qualquer maneira, descrevendo o que ele quiser como crime, impondo as penas que bem entender, sem nenhum controle ontológico, quer dizer, quanto ao conteúdo. O que tiver na lei é crime, acabou. Pena é aquilo que eu previ, como tal. Então o legislador está absolutamente livre e coloca o que ele quer como crime. Como se somente o aspecto formal fosse importante. Não. Não é só a proteção de valores fundamentais. Além da proteção de valores fundamentais, tem por função, por missão, estabelecer determinados limites. Então, primeira missão do direito penal, proteger valores fundamentais. Segunda missão, estabelecer limites ao poder punitivo estatal. Terceira missão, exercer o controle social. O direito penal é feito não para proteger o Estado como entidade abstrata. O direito penal é feito para disciplinar as relações sociais, proporcionar a convivência harmônica e pacífica entre os membros da sociedade. Olha aí, 3 missões.
Isso pode cair em provas testes, né, para você escolher a melhor. Não que uma esteja errada. Tem 5 alternativas, você escolhe a mais completa. Então, olha aqui. Primeira missão, proteger valores fundamentais. Segunda missão, estabelecer limites ao poder punitivo do Estado. O Estado não pode punir do jeito que quer. Terceiro, estabelecer um controle social, proporcionar a convivência harmônica, pacífica, disciplinar as relações sociais. 4, aqui é Hans Welsel puro. Welsel na cabeça, você vai estudar depois do Welsel, viu? Só fica sabendo que ele é um dos maiores penalistas de todos os tempos. Quarta missão, estabelecer um compromisso ético com a sociedade. Orientar os comportamentos, incutindo nas pessoas a consciência da necessidade da observância das normas. Tem uma função também educativa, de orientação. E, por fim, evitar a vingança privada. O Estado traz para suas mãos toda essa tarefa de fazer justiça. Muito bem. Então, missões do direito penal. Vamos comigo? Muito fácil. Proteger valores da sociedade. Estabelecer limites ao poder punitivo do Estado. Exercer um controle social. Controlar as relações sociais, pacificação, harmonia. 4, estabelecer um compromisso ético, missão de orientar o cidadão à observância, ao respeito ao próximo. E 5, coibir a vingança privada. Vamos ver? Vou voltar aqui. Pronto. Missão do direito penal. Está aqui, põe na tela. Proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Essa é a sua missão primordial. De forma que o direito penal deve se voltar principalmente à preservação dos interesses considerados fundamentais para a existência do corpo social. Sua ampliação abusiva, voltada a alcançar condutas que não lesionem nem põem em risco tais interesses, contraria a sua própria razão de existir. Vem comigo aqui, põe no meu rostinho aqui. Isto. Você percebeu que nessa primeira missão, proteger valores fundamentais, nós já estamos colocando um conceito material? Direito penal não é para qualquer coisa. Direito penal é só para proteger os valores fundamentais. Só pode se interessar pelas condutas mais graves. Veja que nessa primeira missão, proteger valores fundamentais, está embutido um conceito material, isto é, um conceito de conteúdo. Não é qualquer coisa que vai para a lei. Não é qualquer coisa que pode ser definida como crime. Só pode ser definida como crime condutas perigosas, condutas que ameacem valores fundamentais. Segunda missão. Então vamos lá, volta para o textinho, eu quero eles lendo, estudando comigo. Então agora eu vou subir. Está aqui. Letra B. Impor limites ao exercício do poder punitivo estatal. Letra B, está na B, né? Impor limites ao exercício do poder punitivo estatal. O direito penal deve impor regras de acordo com os princípios voltados à garantia do infrator, contra excessos punitivos do Estado, o qual não pode, a pretexto de proteger valores fundamentais, impor qualquer sanção penal ou impô-las sem critérios. Senão, vamos tirar o Estado e deixa o linchamento, deixa a justiça privada, cada um que faça a sua justiça. Ora, se o Estado se arvorou na missão de aplicar o direito penal, ele deve fazê-lo com limites e com regras. Porque se ele faz de qualquer jeito, optando por atalhos punitivos, faz assim que é mais rápido, resolve logo. O importante é proteger o Estado. O Estado passa a se tornar uma ameaça maior do que o próprio crime para a sociedade. Então, se a primeira missão é proteger valores fundamentais, e nessa missão já está implícito que somente os valores fundamentais, somente condutas que ameacem valores fundamentais podem ser crimes, na segunda missão está a imposição de limites. Vamos agora para a terceira missão, letra C. Está subindo aqui. Letra C. Assegurar a convivência harmônica entre os membros da coletividade. Controle social, função de pacificação, de harmonia das relações sociais. Não é simplesmente
proteger o Estado. Então, com isso você pode, o direito penal alemão, na época do nazismo, hoje é o mais avançado do mundo, o direito penal da Alemanha nazista era um direito penal que tinha exclusivamente o aspecto formal ou estático. Crime é o que o Estado diz ser crime. Pena é aquela que está prevista na lei. Ponto. Não, mas não há discussão. O Estado optou, esta imposição é absoluta. Não existe um aspecto material ou ontológico, não se discute conteúdo. E não existe aspecto sociológico. Que pacificação social! A finalidade do direito penal é proteger o Estado, esta entidade. Logo, esta entidade, que é um fim em si mesma, estabeleceu as leis penais e vai zelar pelo seu cumprimento, porque o seu descumprimento implica uma infidelidade ao Estado. Certo? Então, você tinha na Alemanha nazista o chamado direito penal do autor. O que é isso? A pessoa era punida não por fazer alguma coisa. Não era o direito penal do fato, um direito penal que punia a prática de fatos, de crimes. Era um direito penal que punia o autor. Crime não era fazer uma infração penal. Crime era ser alguma coisa. Então, se eu pertenço a uma raça, se eu sou desta raça, isso já é um crime. E eu sou punido e perseguido por esta razão. Se eu comungo de uma ideologia diferente, isto já é um crime. Ora, por que o direito penal do autor floresceu na Alemanha nazista? Porque não tinha aspecto material ou ontológico, ninguém analisava conteúdo de nada, o Estado era livre para descrever como crime o que quisesse, e não tinha aspecto sociológico ou dinâmico. A finalidade não era pacificação social, mas simplesmente orientar as pessoas a obedecer àquela entidade suprema que era o Estado. Então, olha como é que as missões, num direito penal democrático, como é o nosso, o Brasil é um Estado democrático de direito, a diferença. Missão de proteger valores fundamentais da sociedade. Segundo, estabelecer limites e regras ao poder punitivo do Estado. Terceiro, estabelecer o controle social, a pacificação das relações sociais, a harmonia. Quarta missão, vai para a tela, eles têm que ler, eles têm que estudar. Quarta missão, orientação, estabelecer um compromisso ético e social entre o Estado e o indivíduo. O Estado deve lembrar ao indivíduo a necessidade da observância da norma penal, não apenas pela difusão do temor da imposição de sanções penais, mas também pela convicção desta necessidade. E, por fim, impedir o exercício da vingança privada. O direito penal é de aplicação exclusiva do Estado. Agora, uma observação. Mesmo nas ações penais exclusivamente privadas, em que quem entra com a ação é o ofendido ou seu representante legal, por meio da queixa, o Estado só delega a iniciativa da ação. O poder de punir continua com o Estado. Então, algo que vai ser visto lá na frente, nas causas extintivas da punibilidade, mas vale a pena você raciocinar. Cabe anistia para crimes de ação penal privada. Porque o Estado delegou a iniciativa da ação, mas conservou para si a exclusividade do poder de punir. Então, são estas as 5 missões do direito penal. Proteger valores fundamentais, limitar o poder punitivo estatal, exercer um controle social sobre as relações humanas. Quarto, orientar, estabelecer um compromisso ético-social entre Estado e indivíduo. Quase que uma parceria, uma confiança recíproca. E quinto, evitar a vingança privada. Eu sei que você está preocupado, nossa, mas quanta coisa. Nós vamos disponibilizar material para você, bobo. Viu? Vamos deixar material para você estudar depois. O curso Ícones vai proporcionar para você, depois dessa aula, um material para você estudar a própria aula.
será disponibilizado oportunamente, certo? Vocês serão comunicados. Bom, agora, como a gente está falando em missão do direito penal, é muito importante conhecer as teorias que discutiram qual a melhor missão do direito penal, para que serviria o direito penal, qual o papel que o direito penal deveria desenvolver. E ao longo do tempo, nós conseguimos detectar 3 teorias diferentes, cada uma delas propondo uma missão diferente para o direito penal. A primeira destas teorias é a teoria absoluta ou retributiva. Retributiva ou retributiva, tanto faz. Teoria absoluta ou retributiva. A teoria absoluta ou retributiva, preconizada pelo filósofo alemão Immanuel Kant, dizia o seguinte: a função do direito penal é de natureza moral. A função do direito penal é o restabelecimento da justiça. A justiça da ordem imposta, agredida pela injustiça da infração penal. O direito penal tem a função de castigar aquele que errou, de punir aquele que pecou, aquele que praticou uma infração penal. Kant, o assombroso Kant, nas palavras de Arthur Schopenhauer, Kant, um dos maiores filósofos de todos os tempos, dizia: ainda que a sociedade se resumisse a uma ilha, que estivesse prestes a se dissolver, e nela restassem 2 pessoas, o juiz e o infrator, momentos antes da ilha submergir e desaparecer, o infrator ainda assim deveria ser punido. Porque se trata não de uma questão de utilidade ou de conveniência, mas uma questão moral, uma questão de restabelecimento, uma questão de justiça. Quem praticou um crime não pode ficar impune, em hipótese alguma. Portanto, qual seria a missão do direito penal? A missão do direito penal teria um caráter de restabelecimento moral, a função de punir, de castigar. A segunda teoria, a primeira que eu acabei de falar, chama-se teoria absoluta ou retributiva. A segunda teoria é a teoria utilitária ou relativa. Primeira, absoluta ou retributiva. Segunda, utilitária ou relativa. Essa teoria vê no direito penal a missão de proteger a sociedade. O direito penal não tem função de punir, não tem função de castigar, não tem função de restabelecimento da moral. Aliás, a moral pertence a um outro círculo distinto do direito. A função do direito penal é a proteção dos valores da sociedade. Portanto, o que o direito penal deve objetivar é aquilo que for necessário para proteger a sociedade. É um direito utilitarista. Bom, e como é que se exerce esta proteção da sociedade? Bom, por meio de uma prevenção. A prevenção significa que o direito penal está ali para impedir a prática do crime. Esta é a sua missão. Bom, ele impede a prática do crime do seguinte modo. Em primeiro lugar, guarde isto que é importante, dá uma acordadinha aí, são só 45 minutos, fica ligado, porque isso significa acertar uma questão. Então vamos lá. Primeiro, a teoria utilitária relativa, que tem por função proteger a sociedade apenas e tão somente, e não punir o infrator. A teoria utilitária mista diz:
obtém-se a proteção da sociedade por meio da prevenção. A prevenção pode ser geral ou especial. Prevenção geral é aquela dirigida a toda a coletividade, por isso que ela é geral. É a prevenção destinada à generalidade dos membros da sociedade. Tá legal? Bom, a prevenção geral se obtém pela intimidação, pela coação psicológica. Então, em primeiro lugar, o direito penal deve ter por missão intimidar a coletividade, coagir psicologicamente a coletividade, infundindo-lhe um justificado temor. Então, não pratiquem crime, porque senão eu vou castigar vocês. Não pratiquem crime, porque vocês vão receber uma punição. Então, primeiro a ameaça. Ameaça as pessoas. Esta se chama prevenção geral negativa. Ou seja, não faça, senão você vai ser punido. Além disso, existe a prevenção geral positiva, que diz assim: olha, vale a pena obedecer às regras. Cumpra as regras. As minhas regras são: não mate, não furte, não roube, não sequestre, não se corrompa, e assim por diante. Então, nós temos a prevenção, se obtém, em primeiro lugar, pela prevenção geral, dirigida a toda a coletividade, que pode ser uma prevenção geral negativa, infunde o temor para que ninguém pratique a infração penal, e a prevenção geral positiva, convence, orienta as pessoas ao comportamento de acordo com a lei. E a prevenção não é apenas geral, a prevenção é também especial. Enquanto a prevenção geral é voltada a toda a coletividade, a prevenção especial se volta especificamente para o infrator. Como é que se faz a prevenção especial? Primeiro, ela pode ser uma prevenção especial negativa. Eu prendo o sujeito, acabou. Eu vou enclausurar esse sujeito. E enquanto ele for perigoso, eu não solto. Acabou, está resolvido. A prevenção especial negativa consiste no enclausuramento, na retirada da sociedade daquele delinquente. Pronto. Assim, ele não apresenta mais perigo. Ou eu prendo, não solto mais, ou eu mato, eu faço o que for necessário, mas tiro ele de circulação. Prevenção especial negativa. E tem a prevenção especial positiva, que eu pego o infrator e ressocializo. Portanto, a prevenção para a proteção da sociedade pode ser geral, dirigida a toda a coletividade, ou especial, dirigida para o infrator. A prevenção geral, dirigida a toda a coletividade, é negativa quando infunde o temor, dizendo para as pessoas: não pratiquem crime. E positiva, quando orienta a coletividade a obedecer à lei. E a prevenção especial, que é voltada ao infrator, pode ser negativa, consistente no seu enclausuramento, tiro de circulação e nunca mais ele pratica crime. E positiva, que consiste na sua ressocialização. E temos ainda a terceira teoria, que é a teoria eclética ou mista. O direito penal não tem que ficar obrigado a uma missão ou a outra. O direito penal tem as duas missões. Ele tem a missão de castigar, de fazer justiça, de punir a pessoa que errou, vai ser punida porque é justo que você seja punido, você errou. E tem a missão de proteger o Estado. Portanto, ele exerce a prevenção geral e a prevenção especial. A teoria utilitária tem um perigo. Teoria utilitária isoladamente. Se o que importa é proteger o Estado, eu posso fazer o que for necessário para proteger esse Estado. Sob um determinado aspecto, a teoria absoluta, ela protege até mais o cidadão, porque ela tem uma base moral. Você vai ser punido porque você errou, então você vai ser castigado. Se a pena é um castigo,
esse castigo deve ser proporcional à sua infração. Agora, na teoria utilitária ou relativa, não é castigo, é utilidade. Querido, não é nada pessoal. É que realmente é importante para a sociedade que você saia dela e não volte nunca mais. Você perde as noções de proporcionalidade. Então, a teoria eclética ou mista é a melhor. Ela combina os aspectos da punição moral, da noção de castigo, punir quem errou, você vai ser punido porque você errou, com a noção de utilidade, mas também para proteger a sociedade. Então nós vamos, além de te punir, vamos te ressocializar, vamos estabelecer mecanismos para que você não volte a delinquir. A nossa legislação adotou a teoria eclética ou mista. A nossa lei de execução penal é clara a respeito. Ela tem a dupla missão de executar a punição imposta na sentença e ressocializar o sentenciado. Óbvio que eu estou falando em teoria, não é? Porque a ressocialização é um mito. Então, essas são as 3 teorias. Depois nós vamos passar o capítulo inteiro, tá bom? E agora, mais modernamente, além das teorias absoluta, a relativa e eclética, que acabamos de ver, há uma perspectiva muito mais moderna, que são as teorias funcionalistas. Existem hoje 2 penalistas, que são os 2 penalistas mais importantes do mundo. Klaus Roxin e Günther Jacobs. Você percebeu o que eu estou falando? E você não está anotando? Desde o primeiro colegial, com 15 anos de idade, até o fim da minha vida como estudante, que ainda não acabou, sou um estudante, eu não tenho caderno nem caneta. Não estou dizendo para você que você deva fazer isso. Eu paro, primeiro colegial era assim, parava, cursinho também, e ficava mirando no professor, sugando tudo que ele falava. Depois aquilo estava na minha cabeça. Eu não estava escrevendo mecanicamente, eu estava prestando atenção, raciocinando, aquilo ficava na minha cabeça. Eu lembro até hoje das aulas de química, do primeiro colegial, de física, que eu nunca mais estudei, porque eu ficava prestando atenção no professor. Depois você vai fixar a matéria. Por isso que eu estou falando, explicando para você, para a gente ganhar tempo, e o Ícones vai disponibilizar o material para a sua leitura. Não estou te constrangendo, continue e tal, mas só te dando uma explicação. Por que eu estou falando aqui? Às vezes não volto na lousa, escrevo um nome. Essa matéria inicial, eu optei em fazer esse tipo de exposição que me parece mais dinâmica e mais útil do ponto de vista do conteúdo para você. Evidente que se for uma aula, quando chegar uma aula de teoria do crime, eu vou para a lousa, vou definir, vou desenhar, vou fazer coisas diferentes. Mas aqui nós estamos ganhando o nosso tempo e dando a maior informação possível. Então, voltando aqui, teorias funcionalistas, que eu vou falar uns nomes aí estranhos, uns nomes mais complicados, você vai receber um nomezinho bonitinho aí, viu? Não precisa se preocupar, não. Então, teoria funcionalista. A teoria funcionalista, ela procura explicar o direito penal a partir da sua missão. Pode até chamar de teoria missionalista, né? Então, teoria funcionalista. Aqui eu vou empregar missão e função meio que misturado, tá? Qual que é a função do direito penal? Para que serve o direito penal? E a partir desse momento, depois que eu entender para que serve o direito penal, a partir do momento em que eu entender qual é a missão do direito penal, eu vou poder resolver as questões. Vou poder dizer se aqui ele tem que ser condenado ou absolvido, se aqui houve crime ou não houve crime, se o legislador pode definir essa conduta como crime ou não. Antes da própria existência do direito penal, antes da criação do direito positivo, antes da aplicação pelo juiz do direito positivo ao caso concreto, eu preciso entender para que serve esse troço. Qual é a função do direito penal?
há duas teorias a respeito. As duas teorias que discutem qual a função do direito penal, para que ele serve, como é que eu vou estruturar esse direito penal, como é que eu vou aplicar esse direito penal, as duas teorias são chamadas de teorias funcionalistas. A primeira teoria funcionalista é a chamada teoria funcionalista teleológica ou moderada. Vai para você, o textinho vai para você. Teleológica ou moderada. É a teoria preconizada por Klaus Roxin. Já esteve no Brasil 2 vezes. O penalista alemão Klaus Roxin, que começou a mudar o direito penal em 1970 por meio de uma obra que foi um divisor de águas, em que ele lançava suas ideias sobre a teoria funcionalista. Pelo menos a sistematizava num livro. A teoria funcionalista teleológica ou moderada diz: a função do direito penal é a de atender à política criminal estabelecida pelo Estado para exercer o controle social. O direito penal é um instrumento para o exercício do controle social. E quando eu falo controle social, não estou falando de ditadura. Quando eu falo de controle social, eu estou falando de disciplinar as relações sociais. Eu estou falando de estabelecer a harmonia. Eu estou falando de pacificar a coletividade. Portanto, eu estou falando do aspecto sociológico ou dinâmico do direito penal, estudado na aula passada. Aspecto formal, aspecto material ontológico e aspecto sociológico. Todas as soluções aplicadas ao direito penal devem ser aplicadas para fazê-lo como instrumento de pacificação social. O direito penal serve para este fim. Daí porque as soluções dogmáticas, o que é isso? O purismo dos juristas, aquele cuidado em aplicar as regras, em mostrar erudição, em fazer prevalecer a pureza do direito, não tem tanta importância quanto a solução do conflito social. Portanto, o direito penal, na teoria funcionalista teleológica ou moderada de Klaus Roxin, considera o direito penal um instrumento de pacificação, de harmonia, de controle social, e subordina toda e qualquer solução dogmática à resolução do conflito social. Então você vai ter um direito penal menos inflexível, menos gongórico. Você vai ter um direito penal em que a pessoa pegou lá um chocolatinho Snicker no supermercado. A hora que ela está passando pelo alarme, volta aqui, o que está acontecendo? Acho que foi. Pode ir embora, vai embora. Princípio da insignificância ou da bagatela. Resolve isso aí. Você está lá, a pessoa toma discussão. Não, mas isso aqui está na tua sacola, não está? O importante é solucionar o conflito social. Claro,
Ninguém está negando a aplicação do direito, você está apenas subordinando o direito a alguns princípios que vão regê-lo. Essa é a teoria funcionalista teleológica moderada de Klaus Roxin. Esse Klaus, ao contrário do que possa parecer, é com C de casa, não com K. Então, Klaus Roxin, vai chegar tudo para você. A segunda teoria funcionalista me assusta. É a teoria funcionalista radical ou sistêmica, do professor alemão Günther Jacobs. Günther Jacobs, na sua teoria funcionalista radical ou sistêmica, preconiza o direito penal que tem só o aspecto formal. Não tem direito penal material ou ontológico. Não há controle quanto ao conteúdo da norma penal. Volta, ali é uma volta ao início do século passado. O direito penal cria o delito. Antes do direito penal não havia nada. O direito penal diz o que é delito e acabou. É ele que diz, ele que escolhe. Não há discussão. A função do direito penal não é proteção de valores fundamentais, não é proteção de bem jurídico. A função do direito penal não é exercer qualquer tipo de pacificação ou harmonia. O direito penal tem uma missão: zelar pelo funcionamento do sistema. A missão do direito penal é a de ser aplicado. Ponto. Ele existe para ser aplicado, mais nada. No momento em que ele é aplicado, ele acaba exercitando a sua função de fortalecimento da norma. Norma que não é cumprida, norma que é desobedecida, perde a sua efetividade. Portanto, o direito penal existe para ser aplicado, para ser efetivo. Ele é um fim em si mesmo. Não há controle de conteúdo, não há bem jurídico. O direito penal serve apenas e tão somente para manter em funcionamento o sistema do Estado. Daí se desdobra a sua teoria do direito penal do inimigo. E o direito penal do inimigo diz que o infrator demonstra a sua infidelidade ao sistema. O infrator revela-se um inimigo do Estado. E, por conseguinte, o infrator deve ser punido por ter violado o funcionamento do sistema. No seu tratado de direito penal, Günther Jacobs chega a usar faz a seguinte comparação. Quem erra um cálculo matemático é um tolo. Mas eu só posso dizer que ele é tolo se eu tiver qual é o cálculo correto. Como é que eu vou saber qual é o cálculo errado se eu não conhecer a conta certa? Como é que o infrator vai saber que ele é um infrator se ele não for punido? Se existe uma norma e ela não é aplicada, eu igualo infrator e não infrator e crio confusão no sistema. Então eu enfraqueço a norma, corrompo todo o sistema e ele entra em crise. Por isso o direito penal deve ser aplicado, pouco importa o seu conteúdo. Deve estimular aquele que é leal e punir aquele que é inimigo do Estado. Vamos dar uma lidinha, rapidinho?
Porque aqui é o seguinte, você tem aula e você estuda. Estuda aqui mesmo. Rapidinho, põe na tela. Missão é aquilo que se espera do direito penal. Função é aquilo que efetivamente o direito penal vem desempenhando. Bom, qual que é a missão do direito penal? O que se espera do direito penal? Vamos para a tela. Proteger os bens jurídicos mais relevantes. Impor limites, já estou na letra B, impor limites ao exercício do poder punitivo estatal. Está vendo aqui? Vou voltar para você ver. Foi rápido? Tudo bem, não precisa ficar desesperado. Letra A. Proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Leu essa frase? É só isso que eu quero que você leia. Proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Agora vamos para a letra B. Impor limites ao exercício do poder punitivo estatal. É só isso que eu quero que você leia. Impor limites ao poder punitivo estatal. Letra C. Arruma isso para mim, filho. Esse teu computador aqui, eu vou te falar, hein? Assegurar a convivência harmônica entre os membros da coletividade. Letra C. Letra D. Estabelecer o compromisso ético-social entre Estado e indivíduo. Letra E. Impedir o exercício da vingança privada. Então, eu só quero que você leia a primeira frase comigo para estudar. Letra A. Missões. Proteger os bens jurídicos mais relevantes para a sociedade. Vamos para B. Primeira frase. Impor limites ao exercício do poder punitivo estatal. Letra C. Assegurar a convivência harmônica entre os membros da coletividade. Letra D. Estabelecer o compromisso ético-social entre Estado e indivíduo. Letra E. Impedir o exercício da vingança privada. Aí, nós vimos que existem 3 teorias relacionadas a definir essa missão. Então, pode pôr na tela. Teoria absoluta ou retributiva, do Immanuel Kant. Teoria utilitária ou relativa, que exerce a prevenção geral e a prevenção especial. E a teoria mista ou eclética, que é adotada por nós. E, mais modernamente, esse negócio de teoria retributiva, mista, isso é coisa do século passado. Mais modernamente, a coisa está quente. O que discute a missão do direito são as teorias funcionalistas. E aí, vai para a tela. A teoria funcionalista radical, o sistema, do Gustavo Jacó. O Gustavo Jacó é o Günther Jacobs. E a teoria teleológica ou moderada, do Cláudio Roxin, que é o Klaus Roxin. Letra A, Klaus Roxin. Letra B, Günther Jacobs. Tá certo? Muito bem. Bom, nós já vimos na aula passada o conceito de direito penal. Nesta aula, a missão do direito penal e as teorias que buscam definir essa missão. Absoluta ou retributiva, relativa ou utilitária, eclética ou mista. E, modernamente, as 2 teorias que buscam definir essa missão. Teoria funcionalista teleológica moderada, de Klaus Roxin. Teoria funcionalista radical ou sistema, de Günther Jacobs. Você vai receber o material para estudar. Mas essa aula está encerrada. Na próxima aula, categorias do direito penal. Até lá. Conto com você. Vamos juntos estudar, vamos juntos vencer. Aqui no Ícones.